Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Daniel Pimentel. Eu estou aqui hoje para poder compartilhar com vocês um pouco da minha história de transformação, aquilo que Deus fez e está fazendo na minha vida. Eu, antes de iniciar, quero agradecer a oportunidade que Deus está me dando através da vida dos pastores, de estar aqui pela segunda vez, podendo compartilhar com vocês aquilo que Deus fez na minha vida. Se fosse para dar um título aqui para o que eu tenho para compartilhar com vocês nessa noite, o título seria Da Decadência do Pecado à Transformação pelo Poder de Deus. E eu quero iniciar com um versículo que está em Tiago, capítulo 1, versículo do 14 ao 15. Amém? Então vamos à leitura da palavra que diz assim: Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, sendo consumado, ele gera a morte. Eu trouxe esse versículo de base porque ele retrata muito bem a trajetória que eu tive de perdição, a trajetória que eu tive no pecado, que aos poucos foi trazendo morte, e inicialmente aquela morte espiritual, que é a separação que nós temos de Deus, e aos poucos uma degradação física, uma deteriorização física também. Então eu experimentei a morte espiritual e eu estava experimentando a morte física, as prestações, eu estava meio que comprando a morte, as prestações, e os irmãos vão entender melhor o porquê. Para iniciar, eu acho muito importante que vocês entendam um pouco quem eu era, depois quem eu fui me tornando e quem eu sou hoje. Assim vocês terão um panorama geral da minha história, e então estarão contextualizados e poderão entender com clareza o que Deus fez na minha vida. Eu, muito jovem, com cerca de 6 anos, morava numa comunidade e tive o meu pai assassinado na porta da minha casa com 6 tiros. Aos 8, a minha mãe se mudou para Portugal e eu fiquei com a minha avó materna. Aos 10, essa avó materna, ela me espancou, eu tive a maior parte do meu corpo roxa, uma parte chegou a ficar até negra. Na escola, o conselho tutelar viu, as professoras viram e acionaram o conselho tutelar. O conselho tutelar tirou a minha guarda dessa avó materna e transferiu a minha guarda para a avó paterna. E essa avó paterna me criou de uma forma totalmente diferente do que eu vinha sendo criado até então. A minha família, ela era disfuncional, eu convivi até os 6 anos com o meu pai agredindo a minha mãe todas as vezes que chegava alcoolizado. A minha mãe me agredia muito e, em partes, eu acredito que seja um pouco de transferência daquilo que ela estava vivendo com o meu pai. E eu fui, então, morar com essa avó paterna e ela começou a me mostrar um mundo completamente diferente, um mundo de amor, um mundo de carinho, um mundo dos atos de serviços. Então, eu saí de uma realidade completamente disfuncional para uma realidade de amor, uma realidade de acolhimento. E aos 16 anos, eu convivi com essa avó paterna dos 10 aos 16, aos 16 anos, eu aceitei o convite da minha mãe de ir morar com ela em Portugal. E fui. Chegando lá, eu comecei os estudos e, em pouco tempo, eu tive a infelicidade de conhecer as drogas. E eu iniciei por uma droga que é derivada da maconha, ela se chama haxixe. Ela tem o mesmo princípio ativo, mas ela é um pouco mais forte, porque ela é uma extração
da substância principal da cannabis, então ela é concentrada, tem um poder de atuação muito maior, e eu comecei a fazer o uso cada vez com mais frequência, então os intervalos eles foram diminuindo. E eu conheci essa substância através de alguns amigos da escola. Eles me apresentaram a substância, eu comecei a consumi-la, inicialmente fiz o consumo uma vez, depois eu fiz o consumo com 30 dias, depois eu fui reduzir para 15, toda semana, todos os dias, e quando eu dei por mim, eu estava completamente viciado nessa droga. E eu me lembro que eu não conseguia fazer as coisas básicas do dia a dia se eu não tivesse sob o efeito da substância. Então eu não conseguia comer direito, eu não conseguia me socializar com as pessoas direito, eu não conseguia me relacionar com as pessoas como deveria. Então eu sempre precisava da substância para poder fazer aquilo que é básico, comer, dormir, socializar. Eu me lembro da sensação que eu tinha de todas as vezes que eu estava sem o efeito da substância. Era uma sensação muito angustiante. Eu percebo hoje que o que eu estava experimentando naquela altura era nada mais, nada menos do que uma realidade muito dura e muito crua, que eu não queria experimentá-la sóbrio. Então eu encontrei na substância uma forma de eu anestesiar aquela dor que eu estava vivendo, de eu maquiar aquela realidade muito dura que eu estava enfrentando. Eu acredito que muitos que recorrem às drogas, ao álcool, ou até mesmo medicações em excesso, no fundo, tem um pouco de fuga de certas dores, de certas experiências que vive relembrando, fuga da realidade dura, como ela se apresenta. E então, pessoal, a partir daí, eu notei que eu fui mudando a minha personalidade aos poucos. Eu era uma pessoa que fazia academia, eu tinha um físico na altura que era propício para competições de fitness, eu investia muito em suplementação, alimentação, treino. E aí, quando eu conheci essa substância, eu fui deixando isso aos poucos e eu fui me tornando uma pessoa completamente diferente do que eu era. A minha personalidade, ela foi sendo distorcida, deturpada. Eu vou pedir para colocarem aqui essa foto, para vocês verem a imagem de quando eu iniciei no uso. Eu não era assim, eu não me vestia assim, eu me vestia como eu estou aqui hoje. Talvez eu colocasse um moletom, mas nada próximo disso. E eu comecei a me envolver com algumas pessoas, como eu disse na escola, que me apresentaram essas substâncias, e aí eu queria ser como aquelas pessoas eram. E elas eram pessoas que admirava influenciadores que utilizavam drogas, muitos influenciadores dos Estados Unidos, que usavam roupas assim e ostentavam bens, o uso de droga. E a minha personalidade foi sofrendo uma deturpação e eu fui me tornando essa pessoa que eu não era. Eu comecei a ter gírias que eu não tinha, eu comecei a andar com manias que eu não andava, e eu me lembro de uma vez chegar na escola completamente diferente, assim, de um dia para o outro, e alguns alunos tomaram até um susto, mas esse não é o Daniel, porque eu estava como se fosse alguém completamente diferente do que eu era no dia anterior, porque eu simplesmente assumi uma personalidade que não era a minha, e por assumir uma personalidade que não era a minha, eu comecei a me distanciar de mim mesmo, e eu fui me desconectando de quem eu era, me distanciando da minha verdadeira personalidade, e eu fui construindo um castelo de cartas, eu fui construindo uma personalidade fictícia. Na verdade, eu estava me tornando uma espécie de ator, e estava vivendo um grande teatro. Eu comecei a ver a vida como se fosse um teatro, eu estava sendo um ator que vestia-se daquela forma, que falava daquele jeito, que tinha aquela forma de andar e que consumia substância, porque era algo muito quisto por quem tinha esse estilo. E eu fui mantendo, então, construindo essa personalidade que não condizia com a minha, fui me aproximando de pessoas que
estavam imersas nessa realidade e eu fui conhecendo novos tipos de droga. Então eu passei a consumir drogas com princípios ativos diferentes. Até então era o haxixe, que é um similar da maconha. Eu comecei a experimentar alucinógenos, estimulantes, né, como algo aqui parecido com a cocaína, parecido aqui com o que chamam de doce, né, o LSD. Então eu comecei a experimentar drogas mais pesadas, comecei a ter experiências sensoriais diferentes, e aquilo foi me prendendo cada vez mais, e eu fui me entregando cada vez mais a esse estilo, ao consumo das substâncias, e me tornando cada vez mais dependente dessas substâncias. E eu não conseguia mais experimentar a realidade se eu não tivesse sob o efeito da substância. E a partir dali eu entrei num ciclo de decadência muito grande, onde eu comecei a vender droga para poder sustentar o meu vício, porque eu estava consumindo muito e gastando muito dinheiro. E eu cheguei no momento que eu falei assim, eu não consigo mais permanecer da forma como eu estou. E eu tentei sozinho diminuir, reduzir o uso da substância, mas eu não consegui. E quando eu fiz essa tentativa e não consegui, eu me entreguei ainda mais, e eu dizia para mim, eu tinha me convencido de que essa era a pessoa que eu deveria ser. Então eu fui me entregando cada vez mais. Me envolvi com pessoas que traficavam para começar a traficar. E eu tive problemas com a justiça portuguesa. Eu fui preso com uma quantidade de drogas significativa, que, segundo a legislação portuguesa, era uma quantidade passível para prisão. E eu fui julgado por causa disso, e nesse julgamento eu tinha recebido uma advogada do Estado, que me foi concedido, e eu conversando com ela, ela disse, olha, as chances são mínimas porque você foi preso com uma quantidade considerável de drogas, a gente vai tentar pedir uma redução dessa pena para ver se você consegue cumprir só uma parcela em regime fechado e o restante em regime aberto, pagando serviços sociais depois e etc. E eu disse, ok. E eu não estava muito preocupado, porque ali não era eu, era aquela pessoa que eu tinha me tornado, que eu estava me enganando, que era ela. Então eu não estava muito preocupado com isso. Quando eu estava ali diante da juíza, ela deixou eu dar as minhas últimas palavras, e eu disse para ela, quando ela falou, você tem algo a dizer? E eu disse para ela que eu estava vendendo para poder sustentar o meu vício, e que aquela quantidade de droga que foi pega para mim não foi só a droga que eu iria usar para vender, mas a droga que eu iria consumir. E o que eu conseguisse vender naquela droga seria, provavelmente, o que eu iria repor para continuar usando. E que eu sei que o papel dela seria me julgar, mas que ela estaria me julgando por aquilo que estavam apresentando para ela e por um recorte da minha vida, sem considerar toda a minha história. E eu compartilhei com ela, ela me permitiu brevemente a minha história sobre esse passado que eu comentei com vocês de forma muito objetiva e o porquê que eu tinha recorrido à substância. E ela foi benevolente comigo e me concedeu liberdade com uma série de restrições, cumprimento de serviços sociais, pagamento de multa, cesta básica. E quando eu saí, a advogada virou para mim e disse assim, olha, eu nunca vi isso em toda a minha carreira, porque o que você cometeu era passível de prisão, e você deveria ter sido preso no regime fechado durante um período de tempo, e você não recebeu prisão em regime fechado, você está em liberdade e vai ter que pagar só serviço comunitário, cesta básica e multa. Então eu nunca vi isso acontecendo. A partir daquele momento eu já tinha sentido alguma coisa de Deus para a minha vida. Eu tinha entendido que Deus estava querendo me dizer algo com aquela experiência, com aquela situação. Mas eu não tinha entendido, continuava usando a substância, e eu comecei a ter muitos problemas com a polícia, que por eu ser brasileiro e estar cometendo crimes em Portugal, começaram a alguns me agredirem, na rua, alguns me levavam para muito longe, muito distante,
lugares que não passavam transporte me deixavam para eu voltar a pé, e aí eu decidi vir embora de Portugal. Vim para o Brasil, cheguei no Brasil e fui morar num apartamento, cheguei a montar uma empresa de manutenção impressora e tentei me reerguer apenas fazendo uso de maconha, deixando as outras drogas. Mas, infelizmente, eu não consegui sustentar isso por muito tempo e, rapidamente, eu comecei a cheirar cocaína. E eu me lembro que todo o dinheiro que entrava, tanto aqueles que era para pagar as despesas da empresa que eu tinha aberto, as contas básicas, começaram a ser destinados para o uso da substância. E eu me lembro que tinha dia que o meu gasto chegava a 300, 350 reais, e era algo realmente insustentável. Não daria para eu manter um gasto tão alto todos os dias. E acontece que para tentar algo mais barato, mas tendo as mesmas sensações, eu fui até a favela e pedi alguma coisa mais barato, mas que tivesse os mesmos efeitos da cocaína. E eu me lembro que o traficante me apresentou o crack, e ele ainda apontou para um local onde tinha algumas pessoas usando, um local abandonado. Essas pessoas estavam usando o crack na forma que ele é consumido, através de uma lata ou de um cachimbo. E quando eu cheguei, eu até ofereci a eles, para me mostrarem como que fazia o uso, fiz o uso com eles ali, e naquele momento eu tive uma sensação que eu nunca tinha tido antes na minha vida. E parece que, assim, quando eu acabei de fazer o consumo da substância, o tempo tivesse congelado. Os minutos não passavam mais, os segundos não passavam mais. Era como se o mundo tivesse ficado congelado. E eu ficasse numa mesma posição, sim, completamente estático, parado. E eu nunca tinha experimentado aquela sensação antes. O meu corpo todo respondeu de uma forma que eu nunca tinha sentido. E a partir daquele momento, eu decidi que eu não queria nada mais na minha vida, a não ser fazer o uso da substância, fazer o uso do crack. E a partir dali, todos os meus esforços eram para conseguir usar crack. E eu, em questão de menos de um mês, eu já comecei a vender as minhas coisas para poder fazer o uso do crack. A partir daquele dia, eu usei crack todos os dias. Todos os dias eu fazia o uso. O dinheiro que tinha estava indo embora, e a ilusão que eu tinha de que, se eu trocasse de droga, eu economizaria, ou eu conseguiria usar mais com a mesma quantidade de dinheiro, ela não aconteceu. Na verdade, foi de fato uma ilusão, porque até então eu ainda tinha os meus bens, mas a partir do momento em que eu me tornei um dependente do crack, até os bens que eu tinha eu comecei a vender para poder fazer o uso. Ali foi o ponto de ruptura definitiva na minha vida, porque eu tinha me transformado em alguém totalmente desconhecido por mim mesmo. E a minha vida, ela já não fazia sentido, eu já não tinha mais prazer em viver, e eu me lembro que eu estava ainda com a empresa, eu tinha alguns bens, a minha família próxima de mim, veículos, e eu chorava muito, e dizia para Deus, por que, mesmo tendo o que eu tenho, aquilo que muitas pessoas gostariam de ter, uma empresa, bens, família, por que eu ainda me sinto assim vazio? Por que eu sinto que me falta alguma coisa? Em outras palavras, eu podia dizer que eu tinha tudo, mas eu me sentia como se não tivesse nada. E eu chorava de soluçar, em partes eu acho que eu estava colocando aquilo que estava acumulado para fora, e em partes eu estava me derramando diante de Deus e perguntando, que vazio é esse, que nada do que eu tentei até hoje foi capaz de preencher. E a partir daquele momento, eu decidi aceitar a ajuda. E eu vim para Belo Horizonte, que eu morava em Ipatinga nessa época, eu tinha vindo de Portugal,
me viciei no crack em Ipatinga e vim para Belo Horizonte para tentar o tratamento. E aí, vou pedir para colocarem na tela, essa foi a foto de quando eu estava sendo conduzido pela primeira vez para a comunidade terapêutica. Esse é o pastor Fábio, ele me conduziu para a comunidade terapêutica Despertando Vidas, que foi uma internação voluntária, onde eu pedi para ser internado, para passar pelo tratamento, e foi a minha última refeição antes de entrar dentro da instituição. Eu estava muito magro, eu tinha perdido muito peso, e eu cheguei na instituição, pode passar para a próxima, por favor, inclusive eu usei a foto do último testemunho que eu dei aqui, porque eu não achei a foto original. Esse é o pastor Fábio e o pastor Elbert, que era o dono da instituição, que hoje já não existe. E ali eu comecei um tratamento para poder deixar os vícios e ir retornando quem eu era e me conectando comigo mesmo. Esse tratamento aqui, ele deveria ter durado 9 meses, mas com cerca de 7 meses, eu fui sair com alguns acolhidos para resolver alguns problemas, e eu me lembro que na volta, a gente estava conversando no ônibus e eles começaram a dizer algumas coisas que me marcaram bastante. Mas, só para vocês poderem entender um pouco desse período dentro da instituição, foram 7 meses, onde logo na primeira semana eu já cheguei aberto para uma transformação. E logo nos 15 primeiros dias eu já estava ouvindo falar de Jesus. Como eu tinha chegado numa situação de fundo de poço, e eu estava totalmente perdido, a minha vida não tinha sentido, não havia propósito, e me apresentaram Jesus, aquele Jesus que me apresentaram, brilhou os meus olhos, encheu o meu coração, e no momento que eu disse sim, naquele culto, para aceitar Jesus, eu senti aquele vazio, que nada tinha sido capaz de preencher, preenchido, e eu me lembro de uma experiência, que eu não esqueço jamais. Eu estava sentado numa cadeira em frente ao relógio e eu via o ponteiro passando de um segundo para o outro. E eu tinha prazer naquilo. Eu sentia prazer no tempo passando de um segundo para o outro, de um minuto para o outro, de uma hora para outra, de um dia para o outro. E antes, aquilo me causava angústia. Eu sentia sofrimento de ver o tempo passando, principalmente quando eu não estava sob o efeito da substância. Mas no momento em que eu aceitei Jesus e aquele vazio foi preenchido, eu já não tinha mais nada daquilo que eu tinha anteriormente, mas eu sentia que eu já não precisava de mais nada, porque eu estava completo. E a partir dali, eu comecei a ter prazer em desfrutar dos segundos, dos minutos, e a minha vida começou a entrar num processo de transformação. No 7º mês, eu saí com esses colegas que estavam na instituição passando por tratamento, e quando a gente estava regressando, nós conversávamos sobre algumas coisas no ônibus, e eles trouxeram algumas experiências do passado que eles tinham em relação ao uso. E nós tínhamos a cultura dentro da instituição de todas as vezes que começássemos a falar sobre o passado, o tempo de drogadição, era para ser interrompido imediatamente, porque não deveríamos falar sobre isso. E nesse dia, nós não fizemos isso no ônibus enquanto voltávamos. E eles falavam, eu ouvia, e eu comecei a ouvir aquilo de forma mais atenta, e aquilo começou a mexer comigo, e um desejo muito forte de voltar a usar tomou meu coração, e eu me lembro que quando eu cheguei na instituição, eu estava decidido a sair da instituição para poder ir usar droga, mas eu ainda tinha mais 2 meses para concluir. Só que a vontade foi tão grande, que eu fui dormir, não consegui dormir direito. No outro dia de manhã eu acordei com um desejo assim, intenso, e fui em direção à casa do pastor que ficava dentro da instituição, uma casa do lado, e disse para ele que eu precisava sair para resolver uns problemas que eu precisava resolver no consulado de Portugal, pelos problemas que eu tinha tido lá em Portugal. Naquele momento, eu tinha contado a minha primeira mentira depois que eu aceitei Jesus, depois que eu me converti.
A primeira mentira que eu contei foi para o meu pastor, dizendo para ele que eu estava indo resolver um problema, quando na verdade eu estava cheio de vontade de usar no coração, e fui para poder usar a substância. Eu recaí naquele momento que eu menti para o meu pastor. Aquela experiência, hoje, eu consigo elaborá-la, e eu entendo que a recaída no uso da substância, ela é antecedida pela recaída no comportamento, pela recaída nos princípios, pela recaída nos valores. Então, se você é uma pessoa que está vivendo uma vida de transformação, de mudança, você que está rompendo com os valores que você tinha antes, e está assumindo os valores cristãos, aqueles que estão alinhados com a vontade de Cristo, você precisa tomar muito cuidado, porque antes de você desviar, você vai recair comportamentalmente, você vai abandonar esses valores aos poucos. E você que está em processo de recuperação da dependência química, do alcoolismo, antes de você recair no uso da substância, você vai recair no seu comportamento, você vai recair nos seus valores, nos princípios. O uso da substância vai ser só uma consequência dessa queda que você já sofreu, dessa rasteira que você já tomou. Então tome muito cuidado com isso. Quando começarem a perceber que vocês estão desviando milimetricamente dos valores que Cristo deixou para nós, para orientar as nossas vidas, para nos guiar, saiba que você está bem próximo, ou pode estar caminhando a passos largos para uma recaída, seja para desviar ou para voltar a usar drogas. Então mantenha-se firme nos seus princípios e nos seus valores que você tem aprendido com Jesus, para você não retornar e não recair. E irmãos, eu nessa recaída, me lembro que antes de fazer o uso da droga, eu menti para o meu pastor, decidi usar, e eu fui caminhando em direção ao ponto de ônibus, peguei o ônibus, só pensava em usar. Eu tinha um celular, eu já estava pensando em vender, e aí cheguei na estação São Gabriel, quem conhece vai identificar do que eu estou falando, e tem um trecho na estação quando você chega, que é uma passarela, que ela vai dar tipo num caracol, que sai numa rua, que dá debaixo de um viaduto, que é onde tem uma biqueira, e eu sabia que ali era a biqueira mais próxima de onde eu estava na instituição, então eu fui direto para lá, e quando eu estava caminhando por essa passarela, eu não me esqueço disso jamais, foi a primeira experiência que eu tive sensorial com Cristo, porque eu me converti, eu tive a experiência de ter o vazio existencial preenchido, de ter prazer em desfrutar do tempo, de viver, só que eu nunca tinha tido ainda uma experiência sensorial, e essa foi a minha primeira. Eu me lembro que enquanto eu caminhava por aquela passarela, várias pessoas iam e vinham, e eu muito determinado no meu coração a fazer o uso da droga, a voltar a usar, a descer lá naquela biqueira e comprar o crack, e enquanto eu passava naquela passarela, eu estava tomado por um desejo muito mais forte do que eu não conseguia controlar, e eu caminhava determinado em usar a droga, e no meio daquela passarela, com várias pessoas indo e vindo, eu ouvi Deus falando comigo, como se fosse uma pessoa e estivesse caminhando do meu lado. Eu ouvi a voz de Deus como se fosse um amigo do meu lado, caminhando comigo naquela passarela, em direção à biqueira para comprar a droga. E ele disse assim: não existe tentação que não seja comum aos homens, mas eu junto com a tentação, eu te dou escape para que você possa suportar. Se você, nesse momento, aqui, exatamente onde você está, você ajoelhar e pedir minha ajuda, eu vou te dar uma força que vai te fazer capaz de resistir a essa tentação, e você não vai usar. E eu andava, e ele falava, e eu via as pessoas indo e vindo, e eu ficava com muita vergonha daquilo que ele estava me pedindo para fazer, e eu andava, e ouvindo ele, com muita vergonha, as pessoas indo, as pessoas vindo, e eu não fui capaz de fazer aquilo, porque eu deixei a vergonha falar mais alto do que a voz de Deus. Eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse ajoelhado naquele momento, e se eu tivesse pedido a ajuda de Deus, Ele teria me dado a força que eu precisava para não ter recaído. Mas eu não fiz isso,
E eu deixei que a vergonha do que os outros iriam pensar de mim falasse mais alto. E aqui eu chamo a atenção de todos vocês. Talvez você possa estar permitindo que a vergonha do que os outros vão pensar de você te impeça de fazer algo que Deus está te pedindo. Talvez Deus espera algo de você, mas a vergonha de fazer aquilo que Deus está te pedindo possa te impedir de fazê-lo. E de você poder ter um livramento, de você poder ser salvo, de você poder abençoar a vida de outra pessoa. Ali naquele momento, andando naquela passarela, ouvindo a voz de Deus e sendo confrontada por ela, e ao mesmo tempo tendo as mãos estendidas por ela, e o meu desejo de usar a droga contrapondo aquilo, e a minha vergonha de ajoelhar, aquele conflito, naquele momento, o desejo e a vergonha falaram mais alto. Eu dei ouvido ao meu desejo e à minha vergonha, e não segui o que Deus tinha me sugerido para me ajudar. Naquele momento, quando ele parou de falar, e eu continuei caminhando, eu senti como se ele tivesse saído de perto de mim, como se ele realmente estivesse caminhando do meu lado na passarela, e quando no meu coração eu tomei a decisão de continuar e ir até a biqueira, não o ouvindo, eu senti como se Deus saísse de perto de mim, como se ele estivesse parando e eu continuando e me distanciando dele. E aí eu terminei de descer, fui para a biqueira e recaí. Nessa recaída eu fiquei uma semana na rua. Não me adaptei, porque eu nunca tinha passado por essa situação. Eu fiquei nesses dias com muita vergonha de pedir coisa para as pessoas, com muita vergonha de pedir dinheiro, comida. Então eu fiquei uma semana ali nas ruas, fazendo uso da droga, com o pouco que eu tinha, com os bens que eu tinha ainda para vender, e em uma semana, como eu não me adaptei, eu aceitei a ajuda para ir para uma outra internação. Essa foto que eu mostrei para vocês aqui, ela foi da primeira internação voluntária que eu tive. Eu queria ter a foto da última para vocês verem a minha situação. Mas basicamente nessa segunda recaída, eu fiquei uma semana na rua e aceitei uma nova ajuda. E fui para uma segunda instituição. E o que eu percebi foi que nessa segunda recaída, aquilo que eu nunca tinha feito antes de entrar em recuperação, para poder usar a droga, eu comecei a fazer. Eu nunca tinha cometido nenhum crime. Na verdade, cometer crime, depois que eu me converti, não fazia parte mais de quem eu era. E aí, quando eu recaí na segunda vez, eu comecei a roubar para poder sustentar o meu vício. Eu aceitei a ajuda e fui para a instituição, depois de uma semana nas ruas. Passei por um tratamento durante 3 meses, e o tempo era 6, e eu saí. Comecei a trabalhar numa agência de viagem, como operador turístico, e eu fiquei só 3 meses. No terceiro mês eu recaí. Nessa recaída, a minha gerente até tentou me dar uma segunda oportunidade, mas eu não consegui, que eu estava indo para o trabalho sob efeito de substância. Então, chegou no momento que eu tinha definitivamente rompido com a empresa e, mesmo tendo um lugar para ficar, que depois que eu saí da instituição, da segunda, eu fui para uma casa alugada e tal, e eu peguei e abandonei essa casa na segunda recaída e fui definitivamente para a rua. E aí, nessa segunda recaída, se na primeira tinha passado uma semana, na segunda eu passei quase 5 meses morando na rua. Um rapaz me apresentou os locais onde eu conseguia comprar as drogas, onde eu conseguia alimento, onde eu conseguia dinheiro mais fácil. Ele meio que me mostrou como que eu conseguiria me manter nas ruas. E eu fiquei durante quase 5 meses fazendo uso de crack e morando nas ruas de Belo Horizonte, no centro. E eu me lembro que eu comecei a me entregar de tal maneira que eu já não me alimentava direito. Eu comecei a cometer crimes ainda
piores, me alimentava cada vez menos. Na maioria das vezes eu fazia uma refeição por dia, que era o que me dava energia para poder fazer o corre, para conseguir mais dinheiro, para poder comprar mais droga. E então eu fui perdendo muito peso, eu entrei no estado de deteriorização física, muito, assim, preocupante. Eu cheguei a perder 20 quilos nesses 5 meses, e eu fui de 70 para 50 quilos. As pessoas que me viam, elas não conseguiam me reconhecer. E essa foto que vocês viram da primeira internação, já não tinha nada a ver com como eu estava naquele momento. Porque eu estava muito mais magro do que naquela foto que vocês viram. Eu não encontrei a foto que eu estava na rua, que eles me encontraram deitado num colchão, porque se eu tivesse encontrado, eu ia trazer para mostrar para vocês. E vocês iam achar que eu estava gordo nessa foto aqui, se comparassem com a anterior. Porque realmente eu tinha perdido, assim, o meu rosto afundou todo. Eu só aparecia muita parte dos meus ossos pelo corpo. Eu estava com o cabelo muito grande, a barba muito grande. Eu usava aparelho na época, então os meus dentes eles estavam muito amarelados. Eu estava com uma série de cáries, porque eu não escovava os dentes. Eu estava a ponto de perder os dentes por causa do aparelho, e a falta de manutenção e a falta de higienização. E ali eu fui me deteriorando todos os dias nesses 5 meses. E eu cheguei numa situação onde eu fiquei irreconhecível. O que eu fazia antes da primeira recaída se tornou pior na primeira recaída. E pior ainda na segunda recaída. Os meus comportamentos, eles foram progredindo negativamente. E essa é uma característica da dependência química que muita gente desconhece. A dependência química, ela é progressiva, se não for paralisada, e ela progride não apenas na quantidade de droga que a pessoa vai usar para ter os mesmos efeitos, mas ela progride também nos comportamentos que a pessoa precisa ter para conseguir mais droga. Isso significa que, se ela não roubava, ela passa a roubar. Se ela não assaltava, ela passa a assaltar. Se ela não enganava, ela passa a enganar. Se ela não manipulava a família, ela passa a manipular. Se ela não causava o inferno no meio da família para conseguir o dinheiro, ela passa a causar. E em alguns casos, se a pessoa não matava, ela até passa a matar. No período que eu estive na rua, nesses 5 meses, eu presenciei uma cena assim, que me marcou bastante. Eu sempre compartilho nos meus testemunhos, porque eu identifico ali o ápice da progressividade da dependência química. Ela, quando está avançada, ela causa uma desordem neurológica, uma confusão mental tamanha na pessoa, que a leva a fazer coisas que ela vai se arrepender amargamente depois. Eu me lembro de estar caminhando, indo em direção à biqueira para comprar a droga, e eu não me recordo se eram 2 ou 3, mas eu me lembro de certeza, tinham 2 pessoas fazendo uso do crack, e uma tinha muita droga e a outra não tinha, e estava usando a daquela pessoa, e no final restou apenas uma pedra, no valor de R$10. E essa pessoa queria que o outro compartilhasse com ela para que ela usasse também, e o outro se negava a compartilhar. E por causa disso, ele pegou uma tampa de bueiro de concreto e esmagou a cabeça do cara para poder usar a droga que ele estava consumindo. Uma pedra de crack, no valor de R$10, levou um homem a esmagar a cabeça do outro com uma tampa de bueiro, porque ele não foi capaz de pensar naquilo que queria fazer. E a droga causa isso. A progressividade no consumo da substância química, ela pode fazer com que você perca a capacidade de raciocinar com clareza, de pensar nas consequências do seu comportamento. E você pode fazer coisas que vai se arrepender amargamente pelo resto da sua vida. E esse rapaz cometeu essa atrocidade e até hoje ele está preso. Até hoje ele cumpre prisão por causa disso. E eu tenho certeza que ele deve estar na cadeia lamentando amargamente o que fez. Todos os dias dizendo, o que eu fiz por causa de R$10, por causa de uma pedra de crack. Mas é porque o viciado, em crack principalmente,
mas isso serve para as outras drogas, ele não consegue ter clareza mais sobre o limite que ele deve ter para conseguir a substância. Se ele estiver passando por uma abstinência muito forte, e a abstinência ela não é algo só psicológico, existem implicações psicológicas para a abstinência, mas tem as orgânicas também. Então a pessoa, além dela ser tomada por um fluxo de pensamento quase que inesgotável sobre o uso, sobre a droga, o prazer, a sensação, como conseguir, isso toma completamente, rouba os pensamentos dela, ela também sente no corpo uma série de reações que às vezes faz ela tremer, suar, sentir muito frio, o coração acelerar, dar sudorese, a pessoa treme bastante, a cabeça parece que vai explodir. Então, existem reações físicas e psicológicas muito severas na abstinência do crack, quando a pessoa está no uso muito avançado. E pode comprometer a capacidade dela de raciocínio e leva ela a fazer atrocidades. E então, essa cena me marcou. E ela mostra o quanto que a dependência química progride, e eu experimentei essa progressão na minha vida, porque eu tinha começado a fazer aquilo que eu nunca tinha feito antes. E eu me lembro que depois desses 5 meses na rua, eu cometi um crime para poder conseguir comprar a droga. Eu assaltei uma mulher, e nesse assalto ela acabou se machucando, e eu fui detido. Na custódia, eu recebi a liberdade provisória com o rastreamento, com a tornozeleira eletrônica, e eu estava nas ruas usando uma tornozeleira eletrônica e simplesmente esperando a próxima oportunidade para conseguir mais dinheiro para usar mais droga. E a minha família, desesperada atrás de mim, no centro de Belo Horizonte, num certo dia, alguns amigos acabaram me encontrando próximo da Praça da Estação. E eles disseram para mim que a minha família estava desesperada à minha procura, que a minha avó, que estava doente, que era essa avó paterna que eu disse para vocês, que me mostrou uma realidade de vida diferente, de amor, de carinho. Ela estava doente, ela estava assim preocupada, queria que me encontrassem de qualquer forma, e eles me disseram que ela estava lá em Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte, na casa da minha tia, querendo falar comigo, querendo me ver, saber que eu estava bem, e que se eu quisesse voltar para a rua depois, eu poderia voltar. E como ela me marcou muito com o amor dela, quando eu pensei que ela poderia estar sofrendo por isso, eu fui. Quando eu cheguei lá, ela estava doente, ela ficou muito feliz, chorava bastante, minha família também, e ela me pediu para que eu não voltasse. E eu me lembro que eu queria muito poder obedecê-la, eu queria muito não voltar, poder ficar ali, só que eu não conseguia. Uma força operava em mim que me impedia de ficar. A minha vontade de voltar para onde eu estava, a minha vontade de voltar a usar droga, era muito mais forte. E eu me lembro de olhar para ela, ela chorando, não vai, fica, você vai morrer, não volta para lá. Eu olhava para ela e dizia, eu quero voltar, eu não consigo ficar aqui, meu lugar é lá. E eu fui, voltei, e eles tomaram uma decisão drástica de me internar de forma involuntária, porque perceberam que eu estava fora de mim. A minha tia ainda foi até o colchão no chão, antes de tomarem essa medida, sentou ao meu lado e disse assim, você está morrendo, eu já nem te reconheço mais, se você continuar assim, você vai morrer. E eu olhava para minha tia, completamente sem esperança, o vazio tinha retornado, a falta de propósito tinha tomado conta de mim. Eu olhei bem fundo no olho da minha tia e disse, eu quero morrer usando droga. E aí ela percebeu que eu não estava em mim, que eu tinha perdido completamente o controle e estava vivendo um período de insanidade. E ela acionou uma equipe de resgate de uma clínica involuntária, e eles foram lá e me pegaram à força. Eu me lembro que eu estava fazendo uso da droga, e aí passou um rapaz,
E eu reconhecia aquele rapaz. E eu comentei com um rapaz que estava usando droga do meu lado, eu disse, olha, eu conheço aquela pessoa. Ele falou assim, cara, eu acho que você está na paranoia. E realmente tinha usado muita droga, e eu ficava com paranoia. A maioria dos usuários de crack ficam paranoicos. A gente fica muito preocupado se tem alguém vigiando, se tem alguém vendo, ouvindo. Então, a gente fica o tempo todo em alerta. E eu estava assim. E aí, essa pessoa passou, eu conheço. Aí, depois passou um carro. Aí, passou o mesmo carro. Eu falei, esse carro passou a segunda vez. E ele do meu lado achando que era uma paranoia minha. E eu disse, cara, não é paranoia minha. Passou esse carro aqui a segunda vez. Passou um cara que é conhecido meu. Aí, o carro passou pela terceira vez, eu falei, não, é o carro de novo, é o mesmo carro. Ele falou, cara, você está paranoico. Aí a mesma pessoa passou de novo, eu falei, cara, eu conheço essa pessoa, eu não estou paranoico. E aí, de repente, um carro veio, parou na minha frente, desceram 3 homens, e esses homens eram altos e muito fortes. Eu achei que era a polícia paisana que estava vindo para falar alguma coisa sobre a tornozeleira eletrônica. E aí um deles chegou próximo a mim, eu estava sentado, né, tinha escondido a droga, e perguntou, você que é o Daniel? E eu disse, sou. Aí ele levou a mão para me cumprimentar. Quando eu cumprimentei, ele pegou a minha mão, puxou muito forte e me deu mata-leão. E aí eu comecei a entrar em luta corporal com ele, os outros 2 vieram e me pegaram também. E naquele momento eu percebi que não era a polícia, mas eu debatia, eu tinha só 50 quilos. Eu estava com força suficiente para resistir a 3 homens altos e fortes. Eles não conseguiam me imobilizar. Tentavam pegar nas pernas, nos braços, no pescoço. Eu saía do mata-leão, soltava as pernas, chutava um. E os 3 tentando me pegar de toda forma e me colocar no carro. Minha família foi se aproximando. O rapaz que eu tinha visto passando, que eu reconheci, se aproximou. E aí eu percebi que o que estava acontecendo. Quem estava comigo não queria, não leva e não sei o quê. E eles insistiam, a minha família também insistia para me colocar no carro, e eles, na hora que estavam me colocando no carro, uma viatura apareceu, e eu comecei a gritar para os policiais virem me ajudar, e eu gritava, polícia, polícia, e a viatura veio rapidão, aceleraram, chegaram assim, frearam bruscamente, chegaram perto da gente, e ali eu achei que o meu problema iria acabar, que eles iriam me libertar, e a polícia chegou e ajudou eles a me colocarem dentro do carro. Na hora que eu percebi isso, eu fiquei revoltado com os policiais, e eles vieram, os homens que foram me pegar, vieram com um remédio que chamam de Danoninho, para me dar, para eu beber à força, e eu lembro que eu dei um tapa na medicação, e a medicação caiu num dos policiais, que olhou para mim assim, aí eu entrei no carro. Aí os homens, um sentou do lado esquerdo, o outro do lado direito, e o outro foi conduzindo. E ali eu fui para a instituição, de forma involuntária, contra a minha própria vontade, depois de 5 meses na rua, quase morrendo. Por 3 vezes nesse período eu cheguei a desmaiar, por falta de oxigênio no cérebro, porque eu me alimentava muito pouco e usava muita droga agachado. E aí, quando eu levantava, eu tinha uns apagões e desmaiava. Hoje eu sei o que acontecia comigo, porque eu estudo na área, e eu me aprofundei, e hoje eu sei o que acontecia comigo. E aí, eu fui para essa instituição de forma involuntária. Chegando nessa instituição, logo nos primeiros 30 dias para 40 dias, a minha sanidade começou a ser restaurada. Eu comecei a pensar com mais clareza, olhei para trás, eu vi tudo aquilo que eu tinha feito, o que eu estava fazendo com a minha vida. E naquela instituição, depois de ter feito toda essa autoavaliação, eu me reconciliei com Cristo. E eu me lembro que aquele vazio voltou a ser preenchido. E eu retomei o prazer em viver em sobriedade. Eu comecei naquele momento a me especializar na área da dependência química. Porque eu não conseguia entender como que alguém como eu, que até teve um passado conturbado, uma família disfuncional, mas viveu parte da adolescência, vivendo com uma pessoa que ensinou muito amor, muito carinho, os princípios e os valores cristãos, porque a minha avó era cristã. Como que uma pessoa assim, que tinha um gosto pela academia, pelo exercício físico,
pelo esporte, poderia ter chegado naquela situação. Isso me intrigou de tal maneira que eu comecei a me especializar ainda dentro da instituição na dependência química. Aí eu fiz uma série de cursos e dentro daquela instituição, Deus, Ele me mostrou qual que era o propósito da minha vida. E o propósito da minha vida era me aperfeiçoar na área, me profissionalizar na área, conhecer o agir da substância no organismo, no psicológico, no espiritual, para que eu pudesse ajudar pessoas que estivessem passando por esse mesmo problema. E a partir daquele momento, quando eu entendi esse propósito, eu fui me especializando cada vez mais. Eu passei pelo tratamento lá, que eram 7 meses, depois eu pedi para ser transferido para aquela primeira, que eu não concluí os 9, só os 7, e eu fiquei os 9, e só estudando sobre o assunto. Eu fui me enchendo de Deus, eu fui me enchendo espiritualmente, eu fui crescendo também no conhecimento sobre os mecanismos da dependência química, e eu fui me encontrando cada vez mais. E quando eu concluí todo esse tratamento, 1 ano e 4 meses dentro de instituições passando pelo tratamento, eu saí, comecei a reerguer a minha vida e fui estudar psicologia. E graças a Deus, Deus me deu força para perseverar, para continuar firme, e agora, dia 16, eu me formo como psicólogo especialista em dependência química. Cerca de 2 anos depois que eu já estava em recuperação, Deus colocou no meu coração de iniciar um projeto social, e eu me reuni com aquele pastor da foto que vocês viram, aquele gordão, que também era um dependente químico, o pastor Fábio. Ele viveu 16 anos no uso do crack, recebeu uma profecia de que seria pastor, e a mulher entregou a Bíblia para ele, enquanto ele estava usando a droga, junto com os amigos, e disse: essa Bíblia Deus mandou te entregar, porque Ele falou que você vai usá-la para pregar, porque você é um pastor. E aqueles amigos começaram a rir dele e tal, e zoar, né, o pastorzão aí, não sei o quê. E aí ele ficou todo com vergonha, pegou a Bíblia só assim por educação, pôs do lado, mas levou a Bíblia e deixou a Bíblia guardada. E aí depois de uns anos, realmente Jesus o encontrou, laçou ele se converteu, começou a estudar teologia, e Deus colocou no coração dele esse mesmo desejo de fundar um projeto para poder trabalhar com a recuperação de dependentes químicos. A gente conversando com o terceiro pastor, que era também da nossa igreja, nós demos início ao projeto social chamado Valorizando Vidas, que é destinado à recuperação de dependentes químicos e a apoio aos seus familiares. E nós trabalhamos com reuniões toda segunda-feira, onde há partilha de sentimento, onde cada um compartilha um pouco das suas lutas, dos seus desafios, das suas dificuldades, mas também compartilham as suas conquistas, as suas vitórias, e nessa troca de experiência nós vamos nos fortalecendo. E eu vejo nessa dinâmica aquilo que o grande sábio disse no livro de Provérbios, que assim como um ferro com um ferro se afia, assim um companheiro faz ao seu outro companheiro. Porque quando um ferro, no atrito com outro ferro, que é o processo de forja, torna o ferro apto para uma função, para um objetivo, uma ferramenta útil, o companheiro, no seu relacionamento com outro companheiro, com os seus atritos, as suas dificuldades, os seus desafios, vão se preparando um ao outro para os objetivos que a vida vai colocando diante dele, para os desafios que a vida vai colocando diante de cada um. Então, o nosso projeto, ele sintetiza muito o que está em Provérbios, e nós nos fortalecemos mutuamente nessa direção. E, além disso, nós damos apoio para os familiares que muitas das vezes não sabem como lidar com esse problema, não sabem como manifestar um amor exigente para o seu ente que está na dependência química e acaba, muitas das vezes, contribuindo para as recaídas ou favorecendo o uso. E para que essas pessoas não contribuam para a doença da dependência química no seu ente querido, elas recebem instrução de como lidar com isso, para que isso não aconteça. Você pode colocar a foto do Valorizando Vidas, por favor?
essa aqui foi uma das nossas reuniões. Aqui foi um público menor, porque nós fizemos numa outra área. Quem tiver interesse pode entrar no nosso Instagram para poder ver. Nós colocamos lá algumas fotos de reuniões, nós colocamos trechos de algumas palestras que tem lá, ou algumas dinâmicas. Vocês vão ter mais conteúdos lá. Mas aqui é o nosso grupo. Inclusive, nesse dia, esse rapaz aqui, o Alexandrino, ele foi encaminhado para uma comunidade terapêutica, porque nós fazemos esse trabalho lá também, de encaminhamento para comunidades terapêuticas. Pode passar para a próxima, por favor. Aqui, ó, é ele já na instituição, depois que nós levamos para lá, o Alexandrino, e esses outros 3, nós também os conduzimos para a comunidade, para passarem pelo tratamento. E como que nós fazemos no Valorizando Vidas? Se eu não estiver me estendendo muito, viu, pastora? Nós fazemos assim, a pessoa chega lá, e se ela não estiver resistindo à vontade, se ela não estiver conseguindo caminhar sozinha, com o nosso apoio nas reuniões toda semana, nós encaminhamos para a comunidade terapêutica. Lá, nós acompanhamos todo o processo de evolução terapêutica dessa pessoa, se ela está realmente se transformando para voltar para cá. Porque não adianta só a pessoa parar de usar a droga, se ela não mudar os alicerces que fizeram com que ela fosse para as drogas. O alicerce que sustentou aquela casa que ela construiu na areia. Então, ela tem que mudar a base. E, para isso, ela precisa receber novos valores, novos princípios, uma educação, uma disciplina. Então, nós acompanhamos eles lá dentro para ver se eles estão passando por isso. Quando chega no final, nós sabemos se ele está preparado ou se ele não está preparado para sair. Quando ele sai, ele recebe o nosso apoio depois também. Nós acompanhamos essa pessoa no início, inclusive nas reuniões, porque ele sai e fica participando, sendo acompanhado por nós, e nós fazemos o acompanhamento concomitantemente com a família, para que não tenha aqueles problemas que eu falei para vocês. Então, pessoal, depois que eu passei pelo tratamento desse 1 ano e 4 meses, eu comecei a estudar psicologia. Eu dei início a esse projeto junto com esse pastor, e eu, cerca de 2 para 3 anos, encontrei uma pessoa incrível e maravilhosa na minha vida, que Deus colocou no meu caminho, e quando eu a encontrei, quando a gente começou a conversar, eu recebi a confirmação de Deus que era a pessoa que Ele tinha para mim, porque ela sempre me motiva, ela sempre me coloca para cima, ela sempre me estimula ao desenvolvimento, sabe? Ela quer ver o meu crescimento, e ela passa as dificuldades ao meu lado. Nós temos todas as turbulências, né, que um relacionamento tem, mas ninguém larga a mão de ninguém. Ela não sai do barco, e nós remamos para a mesma direção. Eu percebi nessa mulher o projeto que Deus tinha para casamento para mim. E aí nós nos casamos, está aí a foto do nosso casamento, há cerca de 3 anos. Depois, pode passar para a próxima. Essa é a foto no religioso, a anterior foi no civil. E Deus, pode passar para a próxima, nos agraciou com essa criança maravilhosa, que é o Miguel Henrique. Ele tem hoje 10 meses, vocês já devem ter visto ele aqui na frente, deu uma chorada aqui na frente. É a minha paixão, ele faz parte daquilo que me motiva, que me ajuda a permanecer sóbrio, que me ajuda a permanecer em recuperação, prosseguindo para o alvo. Hoje, o Miguel, a minha esposa, o Valorizando Vidas, a minha faculdade, a empresa que Deus colocou nas nossas mãos para a gente poder administrar, uma empresa que tem crescido exponencialmente nesses 2 anos que foi fundada. Nós estamos conseguindo contratos assim, de forma até admirável. A gente nunca imaginou que Deus pudesse fazer isso dessa forma, nessa velocidade. E a nossa vida financeira está sendo transformada de uma maneira radical. Então, assim, todos os sentidos, vida financeira, vida espiritual, ministerial, acadêmica, relacionamento, família, tudo recebendo o toque de Deus. E tudo isso, pessoal, me dá forças, injeta em mim um combustível para que eu continue avançando, porque, acreditem ou não, quase todos os dias eu sinto vontade de usar.
quase todos os dias eu lido com o desejo de recair. Isso, por vezes, vem forte em mim. Hoje eu resisto mais a isso, eu tenho mais força, eu consigo lidar com isso de uma forma melhor. Mas no início foi muito difícil. E como eu não tinha, além de Jesus Cristo, essas coisas que eu tenho hoje, Jesus Cristo tinha preenchido o vazio, ele caminhava comigo e ele me dava forças. E eu não tinha essas outras coisas para me motivar também. Então era mais difícil resistir nesse início. Mas depois que eu fui conseguindo conquistar tudo isso, que Deus foi abrindo as portas e que uma família se formou, um projeto se iniciou, uma faculdade vai ser finalizada, uma empresa está crescendo exponencialmente, tudo isso serve de alimento, de nutrientes, para que eu seja fortalecido e continue avançando em direção ao meu alvo. Então, eu, assim, creio que todos que querem continuar avançando, querem continuar com um alvo e prosseguindo para esse alvo, precisa valorizar essas conquistas que vão tendo na vida, vão buscando essas conquistas e valorizando essas conquistas e vendo nelas um combustível para vocês continuarem avançando, valorizando a família que Deus tem colocado diante de vocês, o emprego que Deus abriu as portas, e assim, toda pequena conquista tem que ser um combustível para motivar vocês a continuarem avançando, porque é isso que me motiva a continuar. Eu me lembro que, recentemente, eu tive um sonho, e esse sonho, ele deixou isso claro para mim. Nesse sonho, eu estava passando por uma batalha espiritual muito intensa, e eu já estou caminhando por... E aí, nesse sonho, eu estava caminhando em direção a uma biqueira, com um desejo muito forte de voltar a usar. Um desejo muito parecido com aquele que eu estava na passarela, quando Deus ofereceu a ajuda e eu não aceitei. E no sonho eu estava com esse desejo muito forte, indo em direção à biqueira, e eu lembro que eu cheguei na biqueira com o dinheiro, entreguei o dinheiro para o traficante, e com a outra mão fui receber a droga, e ele pegou no dinheiro, e assim o dinheiro ficou na metade da minha mão e na metade da mão dele. Eu segurando aqui, ele segurando lá. E eu com a mão parada, e ele colocando a droga na minha mão. Aí ele colocou a droga na minha mão, ficou a droga na mão esquerda, e na mão direita, eu e ele segurando o dinheiro. E aquela cena congelou. No momento que aquela cena congelou, na minha mente, começou a passar um filme. E nesse filme, eu estava voltando desde o início de tudo isso que eu contei para vocês. Tudo o que eu passei, todas as perdas, as lutas, as dificuldades, todo o sofrimento, morar na rua, ou quase morrer, as cenas horríveis que eu presenciei, a minha família chorando, o inferno que eu estava causando no meio da minha família, os bens que eu tinha perdido. E aí, até o momento em que eu me recuperei, comecei a estudar, dei início ao projeto, constituí uma família, abri uma empresa. Começou a passar na minha mente a cena das reuniões do Valorizando Vidas e as pessoas que estão lá sendo acolhidas por mim, acompanhadas por mim. E tudo isso, pessoal, naquele momento que eu estava ali, para entregar o dinheiro e sair com a droga, tudo isso passou na minha mente. E aí, no momento, a vontade passou, e eu disse para o traficante, não vou querer, obrigado. Eu devolvi a droga, peguei o dinheiro e saí. E ele ficou sem entender nada. Naquele momento, eu entendia que eu tinha tomado uma decisão. E aquela batalha espiritual, ela tinha sido resolvida ali. Eu estava determinado a não voltar, a não retroceder, a não recair. Então, eu digo para todos, tenham algo pelo qual vale a pena vocês lutarem, algo pelo qual vale a pena vocês viverem. Isso é propósito. Quando vocês têm uma causa nobre pela qual vale a pena viver, vocês vão receber forças de Deus assim, de forma sobrenatural, para vocês cumprirem esse propósito. Então, eu desejo que vocês possam alcançar isso. Tem a última aí? Só para encerrar? Aí essa foi uma foto nossa agora do ensaio. Eu quero encerrar com essa foto, porque eu vejo que ela é muito simbólica, né? E ela representa muito bem, assim, vamos dizer, a vida sendo zerada, como num jogo, né? Que a gente chega no final e zera a vida. Então, isso aqui representa muito bem
uma vida de êxito, né? Uma história de êxito. Então eu vou finalizar com essa imagem. Eu agradeço muito vocês por terem me ouvido, espero que Deus possa ter falado ao coração de cada um de vocês e que essa mensagem possa cair numa terra fértil e servir como uma semente de esperança, para que vocês continuem perseverando, porque enquanto houver vida, sempre vai haver esperança. Nunca desistam do sonho de vocês.